Começamos uma série na semana passada, Andressa, falando sobre sobrenatural. E quando falamos sobre este assunto sobrenatural, talvez o erro que algumas pessoas cometem é enxergar o sobrenatural apenas como um evento, entendendo que o sobrenatural pode acontecer somente numa conferência, pode acontecer em um culto ou outro, pode acontecer apenas num ambiente profético. E a Bíblia nos leva a compreender que o sobrenatural, ele não pode se manifestar apenas de eventos em eventos, mas o sobrenatural, ele deve ser um estilo de vida. Amém, queridos? Quando nós olhamos, Maurício, a igreja de Atos dos Apóstolos, nós vemos que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela não se movia em eventos, em conferências, em congressos, mas ela se movia no sobrenatural todos os dias, porque eles, Breck, fizeram disso ou receberam isso como um estilo de vida. Quando encontramos o episódio onde Pedro está entrando no templo e um homem com deficiência nas suas pernas pede para ele uma esmola, ele não tendo nada, fica imaginando o Paulo, eu estava com saudade do seu homem sumido, ele se apalpando, Lu, e ele olha para aquele homem e diz: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Toma aquele homem pelas mãos e diz: levanta e anda. Aquele homem foi curado. Ah, pastor, ele estava na porta do templo, mas não era em um culto, não era uma conferência. Ah, mas era o apóstolo que caminhou com Jesus, mas ali ele não estava movendo como um apóstolo, ele estava movendo como alguém que tinha um estilo de vida. Amém, queridos? Deus, ele tem nos chamado para esse estilo de vida, Rodrigo, onde nós não tenhamos ou não venhamos esperar apenas um mover dentro da igreja, mas o objetivo de termos um estilo de vida, Guilherme, é quando nós saímos para fora, é quando nós estamos fora das quatro paredes, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no bairro onde moramos, seja no meio da família, e você não tem receio quando vê uma pessoa que ela está com dores, uma pessoa que está angustiada, uma pessoa que está oprimida, você olha para ela e diz: o que eu tenho eu te dou. Seja liberto, seja curado, seja transformado. Nós precisamos esquecer essa mentalidade de que o sobrenatural é para algumas pessoas, o sobrenatural é para todos. Jesus, ele diz, Adri: todos aqueles que crerem farão obras maiores. Não é só aqui, é lá, para que lá traga as pessoas para cá. Esse é o papel, esse é o propósito. Então sim, Deus, ele tem nos provocado, ele tem nos chamado para termos um estilo de vida sobrenatural. O que é o sobrenatural, Tiago? Eu falei semana passada, sobrenatural é você, o natural é aquilo que eu e você podemos fazer, é aquilo que nós como homens podemos agir. O natural é simples, natural. O sobrenatural é aquilo que nós não temos o controle, que não temos o poder, então quem faz é Deus. E ele vai fazer através de quem? De nós. Não que ele precise de nós. Às vezes algumas pessoas ficam pensando, né, que Deus, ele está desesperado para, eu estou precisando de alguém. Não, ele não precisa, mas ele quer usar, ele quer mover, ele quer agir. E sabe quando nós vamos experimentar um grande avivamento, algo fenomenal? Quando toda a igreja de Jesus entender que ele não nos chama para viver milagres, ele nos chama para sermos agentes geradores de milagres. Consegue entender isso? Amém, queridos? Você não precisa ter um título, uma credencial, você não precisa ter um crachá, você precisa simplesmente se dispor. Pastor, mas se eu orar por um enfermo e ele não for curado, não foi. Você faz a sua parte, você ora, o milagre é de Deus. Amém, queridos? Por que nós não oramos? Algumas pessoas, melhor dizendo, não oram por doentes, porque ele tem medo de orar e a pessoa não ser curada. E por que ele tem medo, Luciano, de orar e a pessoa não ser curada? Porque ele acredita que aí quem vai fazer é ele. Então é como se a moral dele, é como se ele fosse envergonhado. Ei, nada é sobre você, tudo é sobre Jesus. Por que tem pessoas que não pregam o evangelho? Porque ele fica com receio de pregar, e se ele pregar, a pessoa não for liberta,
converta, ou ela não se entregar à salvação, ele vai ficar frustrado. Ei, você prega, quem faz a obra é o Espírito Santo. Esse é o ponto. A hora que nós começarmos a entender e viver isso, em nos dispormos, em nos separarmos, nos santificarmos para sermos instrumentos do Senhor, aí você não tem ideia o que Deus vai fazer. Na semana passada nós começamos essa série de mensagens e entendemos que para mover o sobrenatural nós precisamos de 3 pilares, e o primeiro pilar é a identidade. Quem não tem uma identidade, não entende a sua identidade, ele não move no sobrenatural. E nós compreendemos que a identidade que Deus tem para nós, né? Aquilo que Deus nos chama, né, como identidade, está em João capítulo 1, verso 12 e 13, quando o autor ele diz: aqueles que creram e receberam foram feitos filhos de Deus. Pastor, eu não sei minha identidade em Deus. Você é filho. Você é filho. Põe a mão no peito e diga: eu sou filho de Deus. Porque a partir do momento em que você entende a sua identidade como filho de Deus, você vai expressar aquilo que o teu pai tem para você. Você vai manifestar a herança que o teu pai tem para você. É ele, não é você. A autoridade dele não é você. Me chama muito, eu estou falando muito rápido? Não, às vezes eu estou empolgado. Me chama a atenção quando Davi ele se posiciona contra o Golias. Ele vai levar comida para os seus irmãos, queijo para os seus irmãos. E a Bíblia diz que ele ouve o Golias, o filisteu, ofendendo Israel, o povo de Israel. E aquilo confronta ele, diz: mas quem esse incircunciso pensa que é? E a Bíblia diz que ele se apresenta diante de Saul, dizendo: eu vou lutar com ele. Saul estava tão amedrontado, e o exército tão amedrontado, porque o desafio era: me dê um homem do seu povo para lutar com o meu, dizia o rei dos filisteus, e quem vencer, o povo que perder vai se submeter, porque eles colocavam muita fé no seu guerreiro gigante. Como não tinha ninguém, Saul falou: se vai esse, pelo menos que morra, mas a gente morre, pelo menos não passando tanta vergonha. E a Bíblia diz que Davi, ele se posiciona e ele vai em autoridade de Deus. Amém, queridos? E você conhece a história: com uma pedra ele derruba o gigante, toma a espada daquele gigante e corta a sua cabeça. E quando ele vence o gigante, é interessante que em 1 Samuel 17 ou no início do 18, eu não lembro exatamente, quando ele vence o gigante, chega a notícia, ou Saul vê o episódio da vitória, Saul pergunta: quem é o pai dele? É tão interessante, Vanessa, como ele é questionado depois que ele vence. Saul fala assim: quem é o pai dele? Porque ele fica imaginando, se o filho está matando o gigante, imagine o pai. Às vezes, ou alguns de nós, não tivemos uma paternidade bem alinhada, não tivemos uma paternidade bem acertada, tivemos dificuldade com a nossa paternidade. E se olhar para você, e Davi, ele visivelmente tinha uma dificuldade com paternidade pela forma que ele é tratado pelo seu pai Jessé, quando Samuel chega na sua casa para ungí-lo como rei. Saul estava procurando uma paternidade biológica, dizendo quem é o pai dele, mas na verdade a manifestação da autoridade do poder era do Pai Celestial. É assim que você será visto quando você manifestar o sobrenatural. Quem é o pai dele? E as pessoas vão dizer: é filho de Deus. Depois disso nós vamos para a segunda fase, segundo pilar, para manifestar o sobrenatural. Primeiro, você entender de quem você é filho, né? Entender a sua identidade como filho, melhor dizendo. Depois que você entende a sua identidade, é você entender o seu propósito. Quem você é e para que você nasceu. Quem você é e qual é o seu chamado. O erro que muitos estão cometendo é ele não compreender porque ele nasceu. Sabe por que, Elvis, nós encontramos tantas pessoas envolvidas em imoralidade, tantas pessoas escravizadas pelos vícios, tantas pessoas com crises de identidade, pessoas com crises de ansiedade? Porque eles não entenderam ainda porque eles nasceram e eles estão perdidos. Eles estão tentando preencher um vazio que
está aqui, seja com a imoralidade, com a promiscuidade, seja com os vícios, seja com tantas coisas. E hoje tem um vício que ele está quase mais poderoso do que tudo que você já viu, que chama-se o vício da internet. As pessoas estão passando no Brasil em quase que 10 horas por dia, grudados aos seus aparelhos, às suas telas. Não estão dando conta daquilo que está sendo roubado, inclusive da próxima geração. Sabe por que as pessoas elas estão tão viciadas em redes sociais? Porque elas não sabem para quê ou por que elas nasceram. Qual é o seu propósito? Sabe quando eu e você vamos viver o sobrenatural e manifestar o sobrenatural? Quando entendemos quem somos e por que nascemos. Quando Jesus ele separa os discípulos, nós vemos que enviados eles até operaram alguns milagres, mas não é nada gritante, nada que fosse até catalogado. Eles foram mais ineficientes do que eficientes. A Bíblia diz que em um episódio Jesus está voltando do seu tempo de oração e um pai encontra Jesus já na base do monte, perguntando, dizendo assim: pelo amor, Jesus, liberta meu filho, liberta meu filho. E ele fala do que estava acontecendo com aquele menino, ora ele lançado no fogo, ora ele jogado no chão, porque um espírito maligno toma. E eu trouxe ele aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Ou seja, eles até tentaram, mas não conseguiram. Por quê? Porque não estavam preparados. Porque nesse tempo de 3 anos estava sendo ativada a identidade e o propósito deles. Depois de Atos 1:11, quando Jesus libera esses homens para viverem essa identidade, quando eles entendem, depois da morte, da ressurreição, de todo aquele processo, depois de Atos 2, quando eles são cheios do Espírito Santo em Pentecostes, que afirma tudo aquilo que eles precisavam, aí sim ninguém segura. Aí o sobrenatural começa a acontecer, não como um evento, mas como um estilo de vida. Talvez você está me ouvindo e você olha assim: não, essa mensagem não é para mim não, eu estou no lugar errado. Você não está no lugar errado, você está no lugar certo. Deixa eu dizer algo: todos vocês que estão aqui, todos nós fomos chamados para algo. E todos nós, Deus tem um propósito de mover no sobrenatural. Talvez nem todos ocuparão uma plataforma, mas todos serão instrumentos de Deus, se você deixar. Amém, queridos? E eu quero trabalhar hoje o propósito baseado na história de Jeremias capítulo 1. Mas antes de você abrir sua Bíblia, deixa eu orar com você. Feche seus olhos. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Ministra, Senhor, a vida dos teus filhos e filhas. E mais do que apenas conhecimento, mais do que apenas informação, ativa, Senhor, o teu povo, a tua igreja, para, Deus, viverem e manifestarem o sobrenatural. Que não sejam, Senhor, as minhas palavras que venham motivá-los ou provocá-los, mas que seja o teu Espírito Santo a dar um start. Deus, o meu espírito tem certeza que há homens e mulheres aqui que estão parados, paralisados, estacionados. Homens e mulheres que já foram usados, homens e mulheres que têm palavras proféticas, homens e mulheres que têm certeza do chamado, mas em algum momento eles infelizmente, Senhor, se prostraram. Ativa-os, que enquanto a tua palavra é liberada do altar através do teu Espírito Santo, eu quero ser apenas um instrumento. Deus, aquele que o Senhor quer levá-los a um estilo de vida do sobrenatural, sejam tocados pelo Senhor de uma forma sobrenatural. A tua palavra diz que Eliseu, quando encontrou Elias, apenas o toque da capa mudou a sua mentalidade. Ele foi, Deus, não só tocado por uma informação, mas por algo sobrenatural. Tanto que ele abandonou tudo o que ele fazia para seguir Elias. Josué estava amedrontado depois da morte de Moisés, e quando a tua palavra tocou ele, quando a tua palavra se revelou a ele, e o Senhor diz, anima-te, ele se animou, e ele foi o grande conquistador de Israel. Quando Moisés o encontrou naquela sarça que queimava, mas não consumia, mesmo tentando dar desculpas, aquele evento não foi apenas aquela situação não foi apenas um evento, mas ali ativou um estilo de vida sobrenatural. Deus, que assim possa acontecer, que a capa de Elias possa tocar pessoas aqui, que a palavra de ânimo possa ativar pessoas aqui, que o anjo como Gideão possa
possa levantar homens e mulheres com a identidade do céu nesta noite. Eu creio em nome de Jesus, e que hoje seja, Senhor, a marca na vida de homens e mulheres, no dia 25 de outubro de 2023, quando algo vai começar e pessoas se permitam ser instrumentos de cura, de libertação, de transformação e de restauração em todos os lugares onde eles estiverem. É a minha oração em nome de Jesus. E aquele que concorda, diga amém. Abra a tua Bíblia comigo. Jeremias capítulo 1, verso 1. Jeremias capítulo 1, verso 1. Enquanto você abre as escrituras sagradas, deixa eu dizer algo. Eu tenho certeza absoluta, porque enquanto eu estava em casa, eu saio da igreja normalmente 6 da tarde, 5:30 às quartas-feiras, para me preparar para o culto. E quando eu estava em casa agora antes do culto, eu tive essa certeza plena no meu espírito, de pessoas que têm chamado, pessoas que têm palavras proféticas, pessoas que foram usadas, estão paradas. Deus está dizendo: te levanta, se levanta, já deu o teu tempo. Deus está dizendo assim para alguns aqui: cansei da tua paralisia. E enquanto eu estava orando aqui, isso ficou muito claro novamente. E enquanto eu estava orando aqui, me veio o episódio de Atos dos Apóstolos, quando a igreja primitiva começa a ver aquele crescimento sobrenatural. Uma pregação 3.000 pessoas, outra pregação 5.000 pessoas, e a igreja Michael, de uma hora para outra, ela se torna uma igreja, uma mega church, que nós chamamos hoje, 8.000 membros. Então eles começaram, Maurício, a ficar calmos. Eles descansaram. O que Jesus tinha deixado para eles era uma direção: preguem em Jerusalém, mas não fiquem só em Jerusalém, Iva. Ele diz: depois vocês vão para a Judéia, que é na região. Que Deus abençoe. Depois da Judéia, ele diz: vão para Samaria. E depois de Samaria, vão para os confins. Os confins, ele diz: vai onde você encontrar gente, você vai. Ele diz: vão. Mas o que acontece com aquela igreja? Ela vive a experiência do sobrenatural, do crescimento, e eles se acomodam. Eles ficam ali. Carlos, eles não saem de Jerusalém. E o tempo vai passando, Gerson, e você conhece bem a história, e eles continuam paralisados. Eles querem pregar apenas para Jerusalém. Eles querem pregar apenas para aqueles judeus que estão ali. Então Deus precisa permitir a perseguição dos fariseus, principalmente de Saulo. Eles precisam ser presos. A Bíblia diz que foram mortos. Estevão, ele passa por aquele processo de apedrejamento. E após o episódio da morte de Estevão, então a igreja fica amedrontada, falando assim: não é brincadeira, Saulo vai matar. E a Bíblia diz que então eles começam a sair de Jerusalém. Só que quando eles saem de Jerusalém, para onde que eles vão? Eles fogem para onde? Para a Judéia. Para onde que eles fogem? Para Samaria. Para onde que eles fogem? Para aquilo que Jesus chamou de os confins da terra. Eles vão para os territórios gregos. Quem está me entendendo? Diga amém. Ou você obedece, ou você vai ser provocado a obedecer. Saia desse lugar de conforto, ou você vai ser expulso dele. Quem está me entendendo? Diga amém. Tem gente que sabe, eu não sei quem é, mas você sabe que Deus está falando para você. Talvez você está dizendo assim: eu estava aí no meu período sabático. Acabou o seu sabá, acabou o seu descanso. Se você tem chamado, está na hora de se levantar. Posso ouvir um amém? Vamos lá. Jeremias 1 diz assim: porque palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 19 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Deixa eu explicar rapidamente porque eu li esses primeiros versos. Aqui fala de onde Jeremias vinha, quem era Jeremias, né? Qual é o contexto dele? Jeremias, ele era de uma família sacerdotal, uma família levítica. Então ele tinha uma função sacerdotal que era uma função de herança. Ele recebia essa função pelo seu nome, pela sua tribo, pela sua família. Sacerdote, servir o reino, servir o tabernáculo.
O problema é que no período que que Jeremias cresce, é o período de Manassés, um dos piores reis que passou por Israel, filho de Ezequias. Ezequias foi um reformador, ele começa a manifestar, a restauração do culto de Israel. Quando Manassés assume o reino, ele destrói quase tudo aquilo que o pai tinha feito. E o povo se prostitui de uma forma que nunca se prostituiu antes. No entanto, que o próprio Jeremias depois, ele profetiza, ele diz assim: o pior rei foi Manassés. E é por causa dele que veio o exílio. Depois de Manassés vieram outros reis, o filho, até chegar Josias, que ele começa a restaurar o culto. Então, aqui é o episódio onde esse sacerdote, ele recebe o seu chamado. Preste atenção, ele era sacerdote, era de uma família sacerdotal. Ele morava em um vilarejo a alguns quilômetros de Jerusalém. Não era um vilarejo de muita expressão, mas a sua família ficou guardada debaixo daqueles valores e daqueles princípios. E Deus agora vai levantar Jeremias como profeta. Há uma diferença entre sacerdote e profeta. Sacerdote é aquele que leva o povo para Deus. Profeta é aquele que traz Deus para o povo. E eu já falei para vocês que na grande maioria das vezes que Deus levantou profeta, não era para coisa boa. Ou era para coisa boa, mas o povo estava vivendo algo ruim. E as palavras que Deus deu a Jeremias, aquilo que Deus usou Jeremias, sempre foram palavras muito duras, portanto que ele foi rejeitado. Aqui acredita-se, uma linha da teologia acredita, Aline, que Jeremias ele tinha perto de 20 anos de idade. Alguns teólogos falam de 15, 14, mas se você pegar dentro da cronologia, da história, Josias, Manassés, o ano exatamente, você vai ver que ele estava perto dos 20 anos de idade. E a Bíblia diz que nessa fase, então, vamos para o próximo verso, ele tem o seu chamado. Verso 4. Então me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, o próprio Deus fala com ele: antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, eu te consagrei, separei, e eu te constituí profeta às nações. Olha para mim um minuto. Deus está dizendo: você é sacerdote, você é de família sacerdotal, mas a partir de agora eu te chamo para ser profeta. Deus muda histórias. Posso ouvir um amém sobre isso? Você pode ter crescido com uma identidade definida pela sua família, mas Deus tem uma nova. Você pode ter crescido com um plano, mas Deus tem outro. Ele diz: esquece tudo que você foi construído, eu tenho algo para você. Continuamos o texto. Então eu disse: Senhor meu Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Pastor, mas aqui ele diz que é uma criança, como que ele tinha 20 anos? Aqui nós vemos uma figura de linguagem por ele tentar revelar sua inexperiência, número 1. E número 2, pela função sacerdotal na cultura judaica. Tá muita aula assim, ficar falando? Não, é só para você entender o contexto. Fica chato quando eu explico algumas coisas? Posso continuar? Se você falasse que ia ficar chato, eu ia continuar do mesmo jeito, mas é para mostrar que eu estou tentando respeitar. Brincadeira. A cultura judaica diz que o menino para 12, 13 anos, ele passava pela emancipação. A partir daquele momento ele é homem. Ele poderia ir para eram 3 ambientes, na sinagoga no tempo de Jesus principalmente. Era o ambiente dos homens, o ambiente das mulheres e crianças e o ambiente dos gentios, era lá atrás. No ambiente dos homens só podiam entrar homens a partir de 13 anos de idade. O menino de 13 anos ele podia até ler a Torá, mas ele não podia explanar, discutir, ensinar. Então a partir dos 30 anos que ele ia fazer isso. Já expliquei isso para vocês, por isso que Jesus só começa seu ministério com 30 anos. Então há uma explicação quando ele diz não passo de uma criança. Por quê? Porque na cultura, mesmo ele sendo de uma família sacerdotal, mesmo ele já desempenhando, ou sendo desenvolvido para desempenhar, melhor dizendo, um papel sacerdotal, ele ainda não era um oficiante. Ele diz: eu não estou preparado, falta pelo menos 10 anos. Aí ele dá uma desculpa, volta para o texto. Não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, você irá. E tudo quanto eu te mandar falar, você falará. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor.
Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho à tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Semana passada nós entendemos identidade, hoje nós vamos entender propósito, que está diretamente ligado ao quê? A chamado. Infelizmente grande parte da igreja não acredita no chamado, ou pensa que ele foi chamado, Michael, apenas para sentar ao banco da igreja. Não existe esse ministério. Existe o ministério de profeta, de mestre, de pastor, de evangelista, de apóstolo, mas não existe o ministério do banco. Ninguém foi chamado só para receber. Todos fomos chamados para algo. Todos. E talvez alguns não estão fluindo, rompendo. Talvez, Fernando, tem pessoas que não estão conseguindo alcançar o que os seus sonhos, não estão vendo portas abertas, não estão vendo as coisas acontecerem. Por quê? Porque não se levantam, não se posicionam. E você fica perguntando: por que as coisas não acontecem? Por que as portas não se abrem? Porque você está no lugar errado. Deus levantou todos para algo. Não estou dizendo que todos são apóstolos, que todos são pastores, que todos são evangelistas, mas Deus diz: uns para esse, outros para aquele, outros para aquilo. Não estou dizendo que todos para o louvor, todos para a plataforma, mas Deus te levantou para fazer algo. Posso ouvir um amém sobre isso? Deus te levantou. E enquanto você não se posicionar, enquanto você não buscar viver isso, provavelmente o seu propósito não vai se manifestar. A história aqui é muito clara sobre o chamado dele. Deus diz assim: eu te escolhi. Eu te escolhi. E assim como ele escolheu o Jeremias, essa mesma palavra também é para cada um de nós. Ele te escolheu. E ele te escolheu com um propósito específico. Ele te escolheu. Ele te escolheu para você ser um agente de salvação, de transformação. Ele te escolheu para você ser um agente de cuidado. Ele te escolheu para você tocar e impactar vidas. Ele não te escolheu para você ser rico, milionário. Ele não te escolheu para você só ganhar dinheiro. Ele não te escolheu para viver uma vida egoísta. Ele te escolheu para servir a algo no reino dos céus, amados. O problema é que 70% das pessoas que estão dentro das igrejas ainda não descobriram qual é o seu chamado. Não descobriram. E como eu falei, é provavelmente por conta disso que algumas pessoas elas estão tentando preencher um vazio que elas não sabem, Sérgio, qual é, ou como arrumar isso, e elas estão travadas. Alguns escravizados nos vícios, no pecado, vivendo uma vida de ansiedade, de destruição, de estresse. E se tem uma coisa que você precisa entender, é que o inferno tem trabalhado incansavelmente, primeiro, para frustrar, Adilson, a identidade. O inferno tem trabalhado incansavelmente. Gente, desde que eu me conheço por gente, vou colocar assim, ou desde que eu me conheço em conhecer e estudar o comportamento humano, eu nunca vi uma atuação tão intensa em corromper a identidade das pessoas como nós vemos hoje. Vocês concordam comigo, sim ou não? O negócio está tão intenso que o inferno hoje está tentando corromper a identidade no início da adolescência, no final da infância. Quem trabalha na área de educação, com pedagogia, sabe o quanto, infelizmente, os pré-adolescentes e os adolescentes, eles estão perdidos na sua identidade. É verdade ou não é? Você que é pai ou mãe, tem conseguido compreender isso. Por quê? Porque quando a identidade é frustrada, o propósito é frustrado. É por isso. Nunca se viu tantas pessoas adultas se perdendo na sua identidade, não sabendo quem são. Nunca se viu tanta gente com doenças mentais, depressão, ansiedade. Mais da metade da população brasileira tem um diagnóstico ou de ansiedade ou de depressão. O Brasil é um dos 3 principais países que mais tem diagnóstico de ansiedade. Gente que está se perdendo. Gente que está abrindo mão. Se você não parou para avaliar ainda, Deus hoje olha para você e diz. Ele olha para você e afirma: eu te escolhi. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Ele diz: eu te escolhi. E olha como diz o texto. Ele afirma isso 3 vezes. Ele diz: antes que formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, eu te separei e eu te constituí. Diga comigo: conheceu,
separou e constituiu. Primeiro, ele sabe quem você é. Por quê? Porque ele escreveu sua história. Salmo 139:16. Ele escreveu sua história. Depois ele diz, eu te separei. Ele diz, eu tenho um propósito específico. Ele diz, esse daqui eu vou usar dessa forma. E ele diz ainda, eu te constituí. Ele reafirmou isso, dizendo, é assim que vai ser. Não é só para Jeremias. Essa palavra é para todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Você foi separado por Deus para fazer algo. Chamado. Deus tem um propósito. Depois que nós compreendemos ou paramos para compreender sobre esse processo do ser separado, por ser consagrado, o que nós vamos entender? Que existem pessoas que infelizmente estão paradas, rejeitando essa identidade, esse chamado, esse propósito. Tem um grupo de pessoas, Dani, que infelizmente ele está parado, sem entender, até entendendo, melhor dizendo, que Deus o separou, mas ele não faz nada para isso. É aquele grupo que eu falei, que ele já recebeu uma palavra profética, ele já foi ativado, o manto de Elias já passou sobre a cabeça dele, mas ele parou. Ele está paralisado. Ele está dando a desculpa, estou descansando. Tem um segundo grupo, que é aquele grupo que ele sabe do seu chamado, ele já tem uma palavra profética, ele já ouviu isso de Deus, mas ele não parou para entender exatamente como vai ser. Ele está esperando as coisas acontecerem. E aí, uma coisa é você receber a palavra profética, outra coisa é você andar em direção à palavra profética. Quem está me entendendo, diga amém. Você tem que andar em direção. E temos um terceiro grupo de pessoas, que é aquele que foge mesmo, aquele que não quer nem saber. E como eu disse, provavelmente aquele que está paralisado, ou aquele que está fugindo, ele olha para as coisas na vida dele e que não acontece e se pergunta, por que não acontece? Porque você está fugindo. Lembra da história de Jonas? Deus fala para Jonas, levanta e vai pregar em Nínive. Se você avaliar a história de Jonas, o ministério de Jonas, ele se resume biblicamente em Nínive. E o que ele faz? Foge. A Bíblia diz que ele desce para o porto, pega um navio e vai para o lado contrário. O que acontece com o navio de Jonas quando ele foge? Vem uma? Meu Deus, que desânimo é esse? Sangue de Jesus tem poder. Vem uma? Tempestade. Você já parou para se perguntar por que algumas tempestades têm se levantado no seu caminho? É por quê? Por quê? Porque você está fugindo. Porque você está querendo fazer do seu jeito. Tem um outro ponto também. Tem gente que não é que ele está parado, ele só está querendo fazer o ministério do jeito dele. Jonas, ele nunca rejeitou o ministério de profeta. Ele só não queria ser profeta onde Deus estava mandando ele para ser. Quer fazer do seu jeito, fica insistindo, não, mas tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito eu não vou. Ei, quem é você perante Deus? Você entende isso? Ele queria fugir. Tem gente que está fugindo simplesmente para não fazer, e tem gente que está fugindo para fazer do seu jeito. O que está acontecendo? Vem tempestade. Pastor, as coisas estão ruins, o negócio está esquisito, está apertando. Será que não é porque você está fugindo ou está fugindo para fazer do seu jeito? Para, se submete. Às vezes existem pessoas, Anderson, que ele até quer fazer, mas ele quer pular as etapas. Não, é melhor vir por aqui. Não, vou fazer desse jeito. Não pule etapa, faça do jeito que tem que fazer. Todas as vezes que você tentar pular etapa, você é reprovado e vai ter que voltar na etapa anterior. Quem está me entendendo, diga amém. Não pule etapas. Qual é o processo? Como que você tem que se submeter a esse processo? Semana passada eu conversava com uma pessoa, e ele está caminhando com a gente, ele falou assim, pastor, eu quero saber qual é o processo para eu poder servir nessa casa, eu quero ser um instrumento, e eu não tenho problema nenhum. Ele já vem de um ministério, já vem de uma caminhada ministerial, pastoral. Ele falou, mas não tenho problema nenhum em me submeter ao processo. O que eu tenho que fazer? Já fiz o start, estou fazendo 3D, qual é o próximo passo? Falei, aí esse eu entendo que quer viver o processo. Tem um passo. Se você quiser subir uma escada pulando os degraus, você até consegue, mas uma hora você vai cair, sim ou não? Uma hora você se machuca, torce o pé, uma hora você machuca um ligamento. Por quê? Porque você tentou pular o passo. Não pule os passos. Viva o processo. Se José, quando foi levado para o Egito, quisesse fugir da casa de Potifar, ele não tinha sido preparado para administrar a bonança, os 7 anos de fartura.
Ou se José, quando estava na casa de Potifar, quisesse fugir da prisão, ele não estaria preparado para administrar a escassez, os 7 anos de fome. Quem está entendendo, diga amém. Todo processo, toda etapa que você passar, vai te preparar para viver o teu chamado. Então não fuja. Para Jonas não deu certo. A história de Jonas é uma experiência bíblica para que eu e você avaliemos. Será que não estamos fugindo? Será que não estamos tentando fazer do nosso jeito? Talvez alguém pergunte, pastor, mas por que Jonas fugiu? Porque ele não queria que Nínive fosse alcançado. Jonas tinha um problema, uma raiz de amargura contra os ninivitas. Por quê? Porque os ninivitas oprimiram Israel por muito tempo. E aí Deus manda uma palavra para Jonas dizendo assim, ó, eu vou trazer juízo para os ninivitas. Ele falou, yes! Glória a Deus. A mão vai pesar. Deus falou, você vai pregar para que eles se arrependam e eu não preciso trazer juízo. Ele falou, não, pesa a mão, Jeová. Pesa, mata eles. Ele não foge porque ele estava com preguiça, ele foge porque ele queria fazer a obra do jeito dele. O que tem de gente querendo fazer a obra do seu jeito? Segunda lição, quando nós entendemos esse chamado e Deus chama a todos, o próximo ponto que eu vejo na história de Jeremias está no verso 6. É quando ele dá uma desculpa. Ele diz, Senhor, eu sou um menino, um passo de uma criança, eu não sei falar. Na verdade ele dá 2 desculpas, não sei falar e sou criança. São justificativas. Tem muita gente que não está fluindo, por quê? Porque está dando justificativa, está dando desculpa. E o que é interessante é que nós vamos encontrar vários homens e mulheres que foram usados por Deus que eles deram desculpas. Quando Deus apresenta-se para Moisés, o que Moisés diz? Sou pesado em palavras, não sei falar. Ele dá a mesma desculpa. Quando Deus apresenta o propósito na vida de Josué, quando Deus fala, o que nós entendemos? Que ele está dizendo, eu não sou capaz. Quando Deus se apresenta para Isaías, o que ele diz? Eu tenho meus lábios impuros, eu sou pecador. Quando Deus se apresenta através do anjo para Gideão, o que ele diz? Eu sou menor da minha casa, eu sou fraco. Deus não está preocupado com a sua desculpa. Deus não está preocupado com a sua justificativa. Ele quer te usar. Posso ouvir um amém sobre isso? Eu não sei se vocês estão empolgados igual eu estou, meu irmão. Eu estou quase rodando aqui. E você está aí me olhando com essa cara. É para você essa palavra. Posso ouvir um amém nisso? É para você. Pessoas serão ativadas, pessoas serão levantadas. Gente que está paralisado será levantada em nome de Jesus. Hoje eu não estou naquela veia ensino, não. Hoje eu estou na veia profética mesmo, irmão. Estou quase colocando a mão na tua cabeça e expulsando o espírito de medo, de covardia, para você levantar, pelo amor de Deus. Ele quer te usar. Você consegue entender isso? Deus quer te usar. Pessoas estão oprimidas, esperando o libertador, e quem sabe você será esse libertador. Pessoas estão acorrentadas, adoecidas, com dores, esperando alguém que libere uma palavra de cura, e você será esse agente de cura. Pessoas estão perdidas, esperando alguém que libere elas, libere sobre a vida delas uma palavra de salvação, e será você. E a gente está preocupado com a bênção. Não, mas é a bênção, onde que vai ser? Cadê a bênção? Me dá a bênção para depois subir. Tudo que Pedro queria quando ele encontrou Jesus era peixe. Tudo que ele queria. Aí quando ele encontrou Jesus, Deus deu peixe. O que ele fez? Ele rejeitou os peixes e falou, agora eu quero Jesus. Quando Jesus morreu, e ele não acreditou naquilo que Jesus tinha dito, que ressuscitaria no terceiro dia, o que ele fez? Voltou para o peixe. Jesus foi buscar lá onde ele não deveria estar. Falou, ei, volta aqui. E nunca mais a gente vê ele procurando peixe. Ele não se preocupou mais com a bênção. Porque ele falou, agora eu quero ser um instrumento. A gente tem que parar de dar desculpa. Não, mas eu não faço porque ninguém dá bola para mim. Eu não faço porque as pessoas não sei o quê. Eu não faço porque eu estou cansado. Eu não faço porque ainda não é tempo. Eu não faço porque... Para de desculpa, a gente tem que parar de desculpa. Porque eu não sei, porque eu não conheço. Não conhece, vai estudar para conhecer. Você não sabe, vai aprender para fazer. Você não tem tempo? Arruma o tempo. Mas faz. Deus está levantando homens e mulheres que parem de dar desculpas.
Jeremias deu desculpa, sou só uma criança, e Deus usou. Isaías deu desculpa, eu tenho lábios impuros, e Deus usou. Moisés disse, sou pesado em palavras. E olha que interessante, quando ele falou, eu sou pesado em palavras, Deus falou, tá bom, então eu vou mandar um com você. Chama teu irmão Arão. Leva Arão com você. E toda vez que alguém precisar falar, Arão vai falar. Eu pergunto para vocês, quantas vezes Arão falou? Nenhuma. A Vanessa já começou a rir quando eu falei. Nenhuma. Sabe por quê? Porque não era a debilidade dele, era a desculpa dele. Era desculpa. E cuidado com as suas desculpas. Tem coisa que a gente fica falando assim, eu não vou por causa do meu trabalho. Será que você vai ter que perder o trabalho para ir? Eu não vou por causa das contas. Será que você vai ter que perder para você? Pare com isso. Abra mão. Abra mão. Pare de ficar arrumando desculpa. Não, porque eu vou. Eu lembro que uma das coisas, quanto tempo eu tenho? Eu não vi o 15, ainda estou no horário, que benção. Quando eu olhei 5, eu falei, já acabou? Nem comecei, estou na introdução ainda. Não estou na introdução, já estou. Eu lembro que eu vinha ao ministério pastoral. Quando eu vinha ao ministério, tinha minha carreira profissional. Eu trabalhei ainda na indústria farmacêutica 2 anos, sendo pastor. E uma das coisas que mais me gerava desespero era abrir mão da carreira profissional para ser pastor em tempo integral, porque eu não queria. Eu não queria pensar em viver dependendo de igreja. Não queria isso. Não queria, não era o meu desejo. Eu queria ser um gerador de receita e não um tomador de salário da igreja. Só que a minha profissão era das 8 às 18, ela tomava muito tempo e eu não conseguia ver a igreja fluir e crescer. As coisas não aconteciam. Uma pessoa precisava de um aconselhamento, eu não podia vir na hora do trabalho para esse aconselhamento, e se viesse quebrava um princípio, porque eu estava ganhando para trabalhar lá e não para servir a igreja. Eu não conseguia fazer uma visita para uma pessoa num dia de semana, e aí o fim de semana eu não descansava, porque daí eu tinha que tentar o tempo perdido, Karine, colocar na igreja. Então eu e a Anne, recém-casados, a gente ficava, a nossa lua de mel era fazendo visita para o povo. A nossa lua de mel literalmente era batendo na palma da cama. Oi, tudo bem, posso fazer uma oração? O povo falava assim, ora daí. Era dentro da igreja. Não tinha descanso, não tinha, estava burlando, quebrando vários princípios. Até que um dia Deus falou assim, parou. Se você não sai, eu te tiro. Lembro que a Anne perguntou, quando você vai sair da Medley? Eu falei, quando Deus quiser. Ela falou, e quando Deus quiser que você saia? Como é que vai ser? Eu falei, a hora que Deus quiser que eu saia, eles me mandam embora, porque eu não vou pedir a conta. Isso foi numa terça, na quinta eu fui mandado embora. Na quinta-feira. Com resultados, os melhores resultados de dos meus 10 anos de indústria farmacêutica eram naquela fase. No entanto, que quando a empresa me mandou embora, o Darcy está aqui? O Darcy não está aqui, ele trabalhou comigo na indústria. O Darcy não está aqui hoje. Quando a empresa, inclusive quem me mandou embora foi o irmão do Darcy. Ele era meu gerente na época. Quando a indústria me mandou embora, alguns médicos que eu tinha relacionamento, por exemplo, o dono do Hospital do Coração, e alguns médicos que eram sócios deles, proibiram o laboratório de visitá-los. Por que não? Minha relação é com o Márcio. Meu relacionamento é com o Márcio, não quero mais aqui. Tanto que eu recebi a pessoa que ficou no meu setor, que era uma pessoa nova, ela me procurou pedindo para eu conversar com os médicos para liberar eles, fala para eles me deixarem visitar, porque eu preciso trabalhar também. Ou seja, eu estava na melhor fase. Não era por uma questão de incompetência, de falta de resultado, é porque o meu tempo já tinha acabado. Ou você para ou Deus para você. É melhor você se posicionar. Não estou dizendo que todo mundo aqui tem que pedir a conta para ir trabalhar no reino. Quem está entendendo, diga amém. Só pare de dar desculpas. Não dê desculpas. Pastor, mas como é que eu vou agir? Como é que as coisas vão acontecer? Entenda, para aquilo que Deus te chamou, Ele vai te capacitar e Ele vai te dar recursos. Olha o verso 9. Ele diz assim: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca e me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Quando Ele te chama, Ele te capacita. Quando Ele te chama, Ele te dá o recurso. Pastor, eu já estou no chamado, mas os negócios estão esquisitos para mim, a porta não está abrindo. Então talvez não foi Ele que te chamou para isso. Porque quando Ele chama, Ele dá o recurso. Amém, queridos? Pastor, eu estou, mas não estou sabendo como agir. Talvez porque você não está no lugar onde deveria estar. Talvez está fazendo a tua obra e não a dele. Porque para Jeremias fica muito claro. Primeiro ele dá desculpa, Deus fala: esquece essa desculpa, eu te levantei, eu vou te usar.
Ele falou, mas é que eu sou menino. Ele falou, o teu problema é falar? Então eu coloco na tua boca o que você precisa. A Bíblia diz que ele tocou. E ele falou, então ele me capacitou. Ele diz, eu ponho na tua boca as minhas palavras. Pastor, mas eu estou fazendo e não está dando certo. Se você está fazendo e não está dando certo, será que você não está insistindo na tua força? Será que você não está fazendo no teu tempo? Uma vez a pessoa falou para mim, pastor, Deus me chamou. Eu abri mão de tudo para viver o ministério e a minha família está passando fome faz 2 anos. Eu falei, então não foi Deus que te chamou. Vocês concordam comigo? Sim ou não, gente? Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar para isso. Eu lembro quando eu saí, a parcela da minha casa era R$ 1.400. O salário que a igreja podia me pagar era R$ 1.200. Falei, deu ruim. Aí a minha esposa, gerente do Bradesco, eu falei para ela, amor, vou precisar da tua ajuda. Ela falou, meu pai me ensinou desde criança que quem sustenta a casa é o homem. Te virar. Falei, bênção, hein? Ela quase falou para mim, não foi eu que te chamei, foi Deus, Ele te sustenta. Não, brincadeira, ela não ia fazer isso. Sabe quantas parcelas eu atrasei da casa? Nenhuma. Eu tinha financiado uma casa em 30 anos, sabe quanto tempo eu quitei? Em 3. Em 3. Eu quitei a minha casa vendendo livro e fazendo palestra. Nos dias, eu tirava dias na semana que eu viajava, Goiânia, Mato Grosso do Sul, Pará não, Rondônia, e onde eu ia vendendo livro, pregando e fazendo palestra. E eu fui quitando, eu estava contando essa semana lá na casa do pessoal que eu estava fazendo uma visita. A parcela era 1.400 de entrada, quando eu quitava de trás para frente era 350. Cada viagem que eu voltava eu quitava 10 parcelas. O que era para pagar em 30 anos, a misericórdia e a graça de Deus que dá recurso eu quitei em 3. Ganhando um salário que era menor do que eu podia pagar a casa. Eu ainda tinha 3 filhos, ou tinha na época só o Fernando, que era recém-nascido, mas tinha carro para pagar, tudo isso. Deus sempre sustentou. E nunca foi com dinheiro de salário de igreja, foi a misericórdia e a graça dele. Ele tocou os meus lábios, diz o profeta. É Ele quem vai dar o recurso. É Ele quem vai te capacitar. A única coisa que nós precisamos é nos render.